Irmãos, não sei quantos dos que estão aqui estiveram na quinta-feira passada. Quinta-feira passada eu me empolguei um pouco aqui, comecei a ministrar uma palavra. Aí quando eu fui perguntar que horas era 10:09. E eu estava no primeiro tópico da palavra e não gostaria de não completar essa palavra com a igreja. Então quero, nessa noite, retornar à palavra que ministramos aqui na quinta-feira passada. Para quem não esteve, nós estivemos falando sobre o texto e toda a história que se encontra em Juízes, capítulo 6, 7 e 8. Esses capítulos do livro de Juízes narram o episódio da vida de Gideão. Não vou ficar aqui explicando e falando tudo o que eu falei, mas vou tentar também rapidamente sintonizar você que não esteve aqui na quinta-feira passada em tudo que falamos, para que possamos dar continuidade a essa palavra e as aplicações dela. Como a história engloba 3 capítulos, eu não vou ler, tá? Eu não vou ler nenhum texto aqui, mas gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Nesse momento em que vamos compartilhar da palavra de Deus, eu quero, mais uma vez, junto com os irmãos, orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja. Nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem sido e tem feito na nossa vida. Muito obrigado, Pai, por essa semana, por tudo aquilo que já vivenciamos. Nós te agradecemos por este dia, Pai, e no final dele, pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos pela comunhão e pelo prazer de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Nesse momento em que vamos refletir à luz da Tua Palavra, nós não queremos fazer isso por nós mesmos. Nós não queremos fazer isso como uma atitude nossa. Nós queremos fazer isso como um resultado daquilo que o Teu Espírito Santo nos direciona. Então que haja uma atuação do Teu Espírito sobre a minha vida, para que eu possa ministrar a palavra à luz, Pai, do direcionamento do Teu Espírito Santo, como haja também, Pai, um controle, um direcionamento dele em nosso meio. Que cada coração aqui esteja sensível, quebrantado para ouvir a Tua palavra, que essa palavra seja poder na nossa vida, para que a gente possa viver uma vida que agrade ao Senhor. Que nessa noite, Pai, em função daquilo que Teu Espírito Santo irá ministrar em nós, possa haver arrependimento, quebrantamento, consertos, decisões, e que tudo que venhamos a fazer possa glorificar o Teu nome. Eu oro assim no nome de Jesus, amém e amém. Continuo sem relógio, tá? Então, vamos caminhando aqui e daqui a pouco a gente vê se a hora já deu. Irmãos, Gideão é um dos juízes no Antigo Testamento. O tempo dos juízes foi o tempo antes dos reis. E foi um tempo que durou aproximadamente 350 anos. E tiveram muitos juízes que nós conhecemos a história deles, alguns mais, outros menos. Por exemplo, muitos conhecem aqui a história de Sansão. Sansão foi um dos juízes de Israel. Nós, talvez não todos, conhecemos a história de Jefté, de Débora. E Gideão, ele está entre esses juízes do povo de Israel. O povo de Israel era aquele povo muito parecido conosco, tá? Era um povo que por muitas vezes se aproximava do Senhor e em determinados momentos se afastava do Senhor. Então, no contexto de Gideão, na época de Gideão, o povo estava bem longe de Deus, bem longe de Deus. O povo estava muito longe de Deus, e esse afastamento do povo em relação a Deus fazia ou fez com que Deus permitisse que um povo chamado de midianitas colocasse um jugo pesado sobre o povo de Israel. Os midianitas eram filhos de um homem chamado Midian. Midian era filho de Abraão, com Quetura, era um dos descendentes de Abraão. Só que ele era um povo que fazia muitas alianças com os ismaelitas, que também eram outro povo descendente de Abraão, e eles guerreavam contra o povo de Israel, o povo descendente de Isaac. Eram todos descendentes de Abraão. E
O período, irmãos, que o Senhor escolhe Gideão era um período de muita perseguição. O povo de Israel não podia plantar, que os midianitas iam lá e arrancavam as plantações. Os midianitas iam lá e matavam os animais. Os midianitas oprimiam o povo de tudo quanto é forma, ao ponto que no episódio que nós vemos de Gideão, ele estava malhando trigo em um lugar de prensar uvas, porque ele estava fazendo isso escondido, com medo de ser visto pelos midianitas e perder o alimento, não só dele, como do povo. Mas algo interessante acontece, irmãos, de Gideão, que nós precisamos prestar atenção. Deus olha para aquele povo, Deus olha para aquela situação e Deus decide contar com alguém. Deus decide chamar alguém, Deus decide escolher alguém e Ele escolhe Gideão. A gente não consegue, queridos, definir todas as formas de Deus agir, mas você consegue pensar que no ambiente de muitas pessoas, no ambiente de muita incredulidade, muito afastamento de Deus, Deus decide contar com alguém? Deus decide contar com Gideão. E eu não tenho, pelo menos é uma interpretação minha, outra forma de analisar isso a não ser analisar e pensar que Deus conhecia o coração daquele homem. Porque no meio de tantas pessoas, Deus decidiu contar com ele. Assim como lá atrás, repito, não quero gastar muito tempo aqui, Deus também decidiu contar com Davi. E todos nós, assim penso, somos crentes e pessoas que desejamos servir ao Senhor. E eu me arrisco a dizer que se você pudesse escolher, você seria alguém que Deus pudesse olhar e se agradar da sua vida, ainda que você seja imperfeito. Como que é o seu coração? Se Deus fosse olhar hoje muito mais do que aquilo que nós podemos ver, Deus se agradaria do seu coração? Deus se agradaria da pessoa que você é? Repito, não quero com isso criar nenhuma tentativa de fazer com que a gente se engrandeça, porque nós sabemos das nossas limitações, das nossas fraquezas. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos muito mais o contrário, né? A gente muito mais se diminui, a gente muito mais se olha, não, eu sou imperfeito. Mas ainda com as nossas imperfeições, que Deus pudesse olhar para o nosso coração nessa noite, nesse momento, e achar alguma coisa que o agrade. Um coração sincero, um coração contrito, um coração que demonstra arrependimento, um coração que sabe se diminuir. E queridos, Deus vê algo em Gideão. Ele aparece para Gideão através de um anjo e fala aquela famosa expressão: o Senhor é contigo, ó poderoso guerreiro, ó homem valente, né? Sei quantos gravaram essa expressão. Caleb tem certeza que saiu daqui na quinta-feira com essa frase na mente, né? Nós brincamos aqui com Caleb na quinta-feira passada. A história de Gideão é muito interessante. Ele questiona o Senhor: o Senhor está comigo? Se o Senhor estivesse comigo, não estaria acontecendo o que está acontecendo com o povo de Israel. Se o Senhor estivesse comigo, não estaríamos passando pelo que estamos passando. E o anjo vai além: o Senhor não apenas está contigo, como Ele quer usar você. Você vai ser instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo da mão dos midianitas. E ele continua duvidando, e ele vai pedindo confirmação, e o anjo vai confirmando para ele que Deus estava ali chamando ele. Deus manda Gideão destruir todos os altares idólatras do povo de Israel e partir para a missão que ele havia dado, que era destruir os midianitas. E a história é grande, eu quero resumir ainda mais, senão a gente vai ficar preso de novo aqui. E acontece o episódio: Gideão reúne muitos homens. O Senhor vai diminuindo, não, tem muita gente. No início ele reúne 32 mil homens, o Senhor vai diminuindo, cai para 10 mil. O Senhor leva ele para mais uma prova, até que ele fica com 300 homens. E o exército dos midianitas era um exército de mais de 100 mil homens, mas Deus faz com que Gideão, com apenas 300 homens, um exército de mais de 100 mil pessoas, livrasse o povo de Israel da mão dos midianitas.
E usando essa história aqui como introdução, eu perguntei na quinta-feira e pergunto, irmãos, o que Deus viu em Gideão? Pegando aquela palavra que o Senhor dá a Samuel, quando Samuel está na casa de Jessé, escolhendo quem ele iria ungir, aquela palavra que o Senhor diz para ele, Samuel, não se atente ao que os seus olhos vão ver, porque Deus não vê como vê o homem. Porque o homem ele é capaz de olhar aquilo que está no exterior, mas Deus é aquele que vê o coração. Entendendo, irmãos, que Deus é aquele que vê o coração e que Ele escolheu Gideão. O que Ele viu em Gideão? O que Deus talvez precise ver em nós, irmãos, como cristãos? E aí na quinta-feira foi o único ponto que nós conseguimos compartilhar. Nós dissemos aqui que Deus é aquele que conta com quem é pequeno, ou com quem se vê pequeno. Agora sim, se você puder, Juízes capítulo 6, versículo 15. Quando o anjo aparece para Gideão, Gideão responde assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O que Gideão está dizendo aqui, irmãos, para o anjo? Ele está falando assim: Senhor, eu sou pequeno 2 vezes. O meu clã, diante de todos os que o Senhor poderia escolher, ele é o menor. Mas não é apenas isso. Quando o Senhor olha para dentro da minha casa, além da minha casa, da minha família ser a menor, eu sou o menor deles. Gideão está dizendo: Senhor, eu sou pequeno 2 vezes. E aqui nós aprendemos uma coisa, irmãos: Deus não chama grandes. O Senhor não conta com os autossuficientes. O Senhor não conta com os arrogantes. Deus busca aqueles que se enxergam pequenos. Pequenos. Você não precisa abrir sua Bíblia. Êxodo capítulo 3 narra aquele momento que o Senhor aparece a Moisés. No meio de uma sarça, Ele dá ali uma missão muito grande, muito desafiadora. E o Senhor fala assim para Moisés: Moisés, eu escolhi você para que você vá até o faraó. E chegando lá em meu nome, você fala para ele: eu estou aqui porque o Senhor me mandou aqui para que você liberte o meu povo e deixe o meu povo sair daqui do Egito. Moisés, diante do desafio que o Senhor lhe apresenta, o que ele diz para o Senhor? Ele faz uma pergunta, e a pergunta está lá no versículo 11 de Êxodo capítulo 3. E ele diz: quem sou eu? Quem sou eu? Queridos, Moisés, ele não olha para si e fala: Senhor, você escolheu o homem certo. Olha, você não poderia ter escolhido alguém melhor do que eu. Não, queridos, Moisés não diz isso. Moisés, ele olha para si mesmo e olha para aquilo que Deus está lhe chamando. Ele diz: Senhor, quem sou eu? Quando o Senhor vai falar a Isaías, lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quando Isaías faz a mesma coisa que Moisés fez, olha para si, ele diz assim: olha, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Isaías também não está dizendo: Senhor, eu sou o cara, você não tinha profeta melhor para escolher do que a mim. Não, Isaías não faz isso. Assim como você conhece muito bem a história de Davi, que eu acabei de citar,
quando Samuel vai à casa de seu pai, e nem sido chamado para a reunião, Davi não havia sido, porque quem olhava para ele o via como insignificante. Reúne-se toda a família e deixa-se Davi de lado. E vai passando filho por filho na frente de Samuel. E Samuel, ouvindo o que Deus dizia, não é esse. Também não é esse, também não é esse, até que acabam todos os filhos. Samuel, meu Deus, o Senhor me manda aqui para escolher o futuro rei de Israel. Jessé, você não tem mais filho nenhum? E ele fala, tenho. Eu tenho um filho invisível que a gente nem olha para ele. Que ele nada para nós é a mesma coisa, ele está lá cuidando de animal, que é a única coisa que ele é capaz de fazer. Traga-o aqui. E quando ele vem, Deus fala para Samuel, é esse. Porque qualidades, querido, ou características daquele que quer viver a vida no Evangelho de Cristo, é se ver pequeno. Para não ficar só no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, um pouquinho antes do Senhor Jesus iniciar o seu ministério, um homem chamado João Batista vai caminhando e pregando. Um homem meio louco, que usava umas roupas esquisitas, se alimentava de forma esquisita, um homem que comia gafanhoto. E ele vai anunciando a palavra e convidando as pessoas ao arrependimento. E esse homem chamado João Batista, ele atrai para si discípulos. Várias pessoas seguem a ele, tornam-se seus discípulos. Mas ele anuncia em relação a Jesus Cristo, quando o vê, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista batiza Jesus, e depois Jesus também começa a batizar. E tem um episódio que os discípulos de João Batista se aborrecem por verem Jesus batizando. E vão até João Batista fazer reclamação. João, você que batizou ele, agora ele está por aí batizando as pessoas. João Batista usa de uma analogia. E ele fala, num casamento existe o noivo e existe a noiva. Mas no casamento existem também os amigos do noivo. Os amigos do noivo são aqueles que se alegram com ele. E ele fala assim, deixa eu montar esse quebra-cabeça para vocês agora. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo, porque convém que ele cresça e que eu diminua. Existia em João Batista, queridos, uma real consciência de que ele precisava sair de cena para que Jesus pudesse aparecer. Irmãos, muitas vezes a gente atrapalha o Evangelho ao invés de ajudar. A gente atrapalha o Evangelho quando a gente não se enxerga e não consegue sair de cena para que Jesus possa aparecer. Só é capaz de se enxergar e sair de cena para que Jesus apareça aquele que consegue olhar para si mesmo e se ver pequeno. Você pode ter a posição que você tem. Na sociedade você pode ter o status que for, a conta corrente que for. Na sua vida profissional você pode ser alguém bem-sucedido, mas no reino de Deus a perspectiva é inversa. O maior é o menor. Irmãos, sempre foi necessário, mas nos dias de hoje torna-se muito necessário que a gente consiga diminuir-se, se tornar e se enxergar pequeno, para que Deus cresça. Que eu e você possamos sempre nos ver pequenos. Como as pessoas costumam dizer por aí, que eu sou o cara,
na vida cristã o cara sempre vai ser Jesus. Paramos aqui. Agora eu vou continuar aonde eu parei quinta-feira, se eu tiver tempo. Então tá tranquilo, tem bastante tempo. Segundo lugar, irmãos, além de nos vermos pequenos, eu olho para a vida de Gideão e percebo que a gente precisa desejar a Deus. Tão simplesmente desejar a Deus. Eu quero que você vá lá no capítulo 6 de Juízes, versículo 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Irmãos, eu olho para esse versículo e eu consigo ver uma grande celebração de Gideão ao dizer isso. Eu olho para esse versículo e eu consigo perceber um grande júbilo de Gideão ao poder dizer isso. Que ele viu o anjo do Senhor face a face. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o contexto, irmãos, que o povo vivia naquela época era um contexto de um Deus que não estava sendo operante. Era um contexto de um Deus que não estava agindo. Era o contexto de um Deus, irmãos, que estava em silêncio, vendo tudo acontecer, mas ficando em silêncio. Você tem as experiências da sua vida que você consegue olhar para trás e ver que ainda que não estivesse ausente, Deus estivesse em silêncio? É fácil, irmãos, na nossa vida cristã, estar dia a dia vivendo determinadas coisas e não perceber que Deus está ali agindo, mas que Ele parece distante de nós, porque talvez Ele esteja em silêncio. A experiência que o povo vivia era de um Deus em silêncio. Gideão cresce, irmãos, dentro de um cenário de um Deus em silêncio. Gideão cresce num cenário em que ele ouvia falar sobre Deus, mas ele não via o agir de Deus. Isso faz muita diferença. Porque nós podemos ouvir falar de Deus, mas o ser humano, a criatura, ela necessita das experiências com esse Deus. As experiências pessoais, minha e sua. As experiências de livramento. As experiências de um Deus que age na nossa vida, que nos enche com o Teu Espírito Santo, que torna de forma clara a Sua presença em nós. Gideão cresce, irmãos, ouvindo falar sobre Deus, mas não vendo um Deus agir. E aqui interpreto eu, que ele cria no seu coração uma sede por esse Deus. Que ele cria no seu coração um desejo por esse Deus. E isso só é fruto da minha interpretação, mas eu consigo ver um Gideão desejando que esse Deus deixasse de ser um Deus que ele ouvisse falar e se tornasse um Deus em que ele pudesse ver o seu agir. E aí Deus aparece para ele. Por quê, irmãos? Porque Deus aparece para aquele que deseja buscar por Ele. É no desejo de Gideão que Deus aparece para ele. É num coração que deseja o Senhor, que o Senhor se torna real para ele. Porque o nosso coração precisa arder e desejar esse Deus. E aí o Senhor aparece para ele. E aí ele fala: eu vi o anjo do Senhor face a face. Irmão, isso aqui dá muito significado na vida desse homem, irmãos. Deus era alguém
que estava em um lugar em que eu ouvia falar, agora eu vejo o anjo do Senhor face a face. Ele se manifestou para mim. Ele se tornou presença real para mim. É muito daquilo que eu preguei aqui quando estava falando da conversão de Saulo. Ele conhecia Deus. Se você chega para um brasileiro hoje, o brasileiro conhece Deus. E ele vai dizer que Deus é uma luz, que Deus é uma força, e vai dizer várias coisas. Mas Deus precisa ter significado para a gente. E Deus tem significado para a gente quando Ele passa a ter nome, quando Ele passa a ser pessoal. Deus se torna pessoal para Gideão aqui. Aqui tem uma mudança na vida de Gideão. Deus se torna pessoal, igual um dia se tornou pessoal para Saulo, que indo para Damasco perseguir os cristãos, Deus aparece para ele e se nomina para ele e lhe dá nome. Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Deus passou a ter nome para Saulo, e esse nome passou a ser Jesus. Deus passa a ter sentido para Gideão. Eu vi Deus face a face. Irmãos, quando Deus olha para o nosso coração, quando Deus sonda o nosso coração, Ele precisa encontrar em nós corações que tenham sede pela presença dEle, que tenham desejo de tornar real essa nossa relação com Ele. E percebe, irmãos, que na vida cristã a gente corre alguns riscos quando falamos sobre isso. Que é um risco muito claro disso aqui se tornar uma ferramenta de discurso e não de vida. É um risco muito claro que a gente corre. Para um pastor, então, esse risco é ainda maior. É o risco disso aqui se tornar uma ferramenta de sermão, mas não ser uma ferramenta de vida. E sendo bem sincero, irmãos, que às vezes, a gente precisa colocar para fora o que a gente realmente vive. Hoje eu fui no encontro de alguns pastores amigos lá na Baixada Fluminense. É um encontro bem informal, mas de mentoria, onde a gente pode conversar, falar abertamente sobre o que vivemos. E eu tinha tudo para não ir nesse encontro hoje, em função da minha agenda. Hoje é dia de culto na igreja, tantas coisas para fazer. Mas eu comprei uma briga comigo mesmo, falei, eu vou. E dentro do carro, quase 2 horas, por causa de alguns engarrafamentos lá embaixo, dentro do carro daqui até Nova Iguaçu, eu costumo fazer algumas reflexões da minha vida dentro do carro. E hoje eu fiz uma reflexão, irmãos, que eu não tenho dificuldade nenhuma em abrir para vocês. Eu falei, eu estou precisando buscar mais Deus como alimento do que como ferramenta. Porque no corre-corre, irmãos, do dia a dia, muitas vezes a minha busca na palavra é como ferramenta para que eu possa chegar aqui e alimentar você, ou ser instrumento para que você seja alimentado. E hoje me deu saudade, irmãos, de ter um quarto onde simplesmente eu pudesse me trancar e ouvir uma música e me ajoelhar e orar, sem ter a responsabilidade de estar fazendo isso, porque eu tenho que preparar um sermão. E muitas vezes no corre-corre da vida, isso se perde na vida de um pastor. Acredito também que não só na minha, na sua.
Nosso coração, ele precisa desejar a Deus. O nosso coração, ele precisa desejar as experiências com esse Deus. Porque a Bíblia, que a gente conhece bem, pode virar uma ferramenta que a gente usa para pregar ao outro e a gente não prega a si mesmo. Irmãos, que você seja o principal pregador para a sua vida. Que você não espere chegar num templo e encontrar um pastor que pregue algo para você. Que você seja o primeiro a pregar para si. Em todas as áreas e pregar todos os temas. Se você precisa de uma palavra de fé e esperança, que seja você o primeiro a pregar essa palavra para você. Se você precisa de uma palavra de confronto, que seja você o primeiro a pregar essa palavra para você. Mas a religiosidade, irmãos, grave bem isso, a religiosidade é algo que nos puxa. A religiosidade é algo que muitas vezes nos atrai. E na religiosidade, eu utilizo das palavras desse livro para pregar ao outro, mas eu não prego a mim. Eu utilizo das palavras desse livro para confrontar o outro, mas eu não confronto a mim. Terceiro e último lugar, eu creio que Deus conta ou decide contar com aqueles que conseguem se ver totalmente dependentes dEle. Dependentes dEle, dependentes de Deus. Por que estou dizendo isso? Quando Gideão vai partir para enfrentar os midianitas, ele reúne 32 mil homens. E 32 mil homens, irmãos, são bastante homens. Mas pastor, o exército dos midianitas tinham mais de 100 mil homens, não importa. 32 mil homens são bastante, é um grande exército. Imagino eu, que se Gideão fosse com os 32 mil homens e vencesse os midianitas, ele em algum momento pudesse olhar e falar, olha, daquele lado de lá tinham mais de 100 mil homens, mas os meus homens, os homens que eu reuni eram fortes demais. E na batalha corpo a corpo não tinha para ninguém. Então, embora nós estivéssemos num número muito menor, nós vencemos pela nossa força. Aí Deus fala assim, Gideão, tem muita gente aí. Reúne esse povo e fala que quem tiver com medo pode ir embora. Aí vão 22 mil homens embora, sobram 10 mil. E continuo imaginando eu, que se Gideão vai enfrentar os midianitas com apenas 10 mil e vence, ainda que o número fosse totalmente desproporcional, ele ainda pudesse dizer, olha, são 10 mil, mas olha, eu estou para conhecer gente mais inteligente do que esses homens que estão comigo. Eles são inteligentes demais. Eles montaram uma estratégia de guerra que não tinha como os outros escaparem. Nós vencemos por causa da nossa inteligência. Mas Deus olha para Gideão e fala assim, Gideão, tem muita gente aí. Diminui esse número. E ele só fica com 300. Com 300, irmãos, aconteça o que acontecer, não tinha como Gideão atribuir essa vitória em nada, a sua força, a sua inteligência ou a qualquer outra coisa. A análise seria simples e única, foi Deus. Nós vencemos pela mão de Deus. Nós vencemos pelo direcionamento de Deus.
E se não fosse Deus, nós não teríamos a menor chance. A gente vive a todo momento isso. E Deus continua fazendo conosco, em muitas experiências nossas, aquilo que Ele fez com Gideão. Tirando todo o argumento e toda a circunstância no qual a gente pudesse atribuir algo à circunstância e não a Ele. Tem coisas na nossa vida que não nos resta outra afirmação a não ser dizer: isso só aconteceu porque Deus quis. Porque eu não tinha a menor condição. O que isso diz para a gente hoje, irmãos? Você não tem condição? Fica atento. Você pode ser alvo do milagre e do agir de Deus. Não ter condição, para quem serve a Deus, é um bom sinal. Se tem algo bom acontecendo na sua vida hoje, é você não ver possibilidade nenhuma em você. Eu não vejo a menor saída para isso mudar. Glorifica a Deus. Você pode ser alvo do milagre dele na sua vida. Eu não tenho a menor chance de mudar essa realidade. Agradece a Deus. Porque é quando você não tem, ou quando você só tem 300, que Ele pode fazer aquilo que você imaginava que seria impossível ser feito. Mas para isso, quando Ele olha para o nosso coração, tem que ter aqui dentro um sentimento de dependência. Eu dependo totalmente dEle. Porque se não fosse Ele, eu não seria capaz. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas.